Moraes e Flávio Dino votam para condenar Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado. Destaque para o bloco de notas do Correio Brasiliense. As informações com Carlos Alexandre, editor de Política, Economia e Brasil. É com você. Boa noite, Calecha. Na verdade, ele já está aqui e vai comentar porque o relator ministro Alexandre de Moraes diz que, abre aspas, Bolsonaro e aliados confessaram o golpe em uma reunião ministerial. Inclusive, fecha aspas, foi sim o destaque do Correio Brasiliense. Eu chamo ele, assim, ao vivo no nosso estúdio. Bem-vindo mais uma vez para explicar realmente esse julgamento que é histórico para o país, né, Calecha? Obrigado, Mobile, realmente é histórico e, como a gente estava esperando, um voto duríssimo do ministro Alexandre de Moraes, eu diria um voto demolidor, porque ele, na exposição dele, ele simplesmente derrubou, aniquilou todas as argumentações que vinham sendo feitas em relação a esse processo da trama golpista. Um dos pontos muito fortes, por exemplo, foi dizer que, em relação a dois crimes específicos, que é a abolição violenta do Estado Democrático e golpe de Estado, uma das linhas argumentativas da defesa é de que não, um crime poderia ser absorvido pelo outro. Ele deixou muito claro que não existe essa coisa de crime meio e crime fim. Houve dois crimes de uma forma muito clara. E como você destacou aqui logo na entrada do nosso programa, ele deixou muito claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro e os seus auxiliares mais próximos tramaram durante meses sim, um plano para ferir de morte a democracia brasileira. Então isso é muito grave e ele remete não só apenas a 2022 e 2023, esses atos mais recentes que estão na memória das pessoas, mas ao 7 de setembro de 2021 ainda, quando naquela época o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não aceitaria mais nenhuma decisão do Alexandre de Moraes, chamando o ministro, inclusive, de canalha. Então, veja, o ministro Alexandre de Moraes ele resgata tudo isso para mostrar que houve uma linha do tempo muito coerente no sentido de desestabilizar as instituições. Pois é, inclusive para seguir acompanhando esta linha do tempo que a gente vem mostrando aqui no JL, e você que está em casa entender melhor na fase que nós estamos neste momento, né? No dia 9, que é hoje, então, nós tivemos o voto do ministro Alexandre de Moraes, como você disse. Flávio Dino também votou hoje, já nós vamos trazer inclusive esse resumo do que foi pela manhã. E hoje, que estava inclusive previsto aí pelo menos o ministro Luiz Fux começar a votar, jogado para amanhã, né? Exato. O ministro Luiz Fux, ele só vota amanhã. E o interessante do ministro do Flávio Dino, ele votou pela parte da tarde, foi um voto que durou um pouco mais de uma hora. E o interessante é que o ministro Flávio Dino, ele, assim como o ministro relator Alexandre de Moraes, ele condenou todos os réus. Ele disse sim que reconheceu todos os crimes também. Só que ele fez uma ressalva importante aí, dizendo que tem 3 réus que no entendimento dele, tiveram uma participação menor e que, portanto, deveriam ter uma pena menor. São eles o general Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem. No entendimento do ministro Flávio Dino, eles tiveram uma participação menor e que, portanto, não deveriam ter uma pena maior, como se espera em relação a, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro e o ex-vice-presidente, o candidato a vice-presidente, o Braga Neto. É isso. Hoje, inclusive, nós podemos falar em uma votação que foi um pouco rápida, vamos dizer assim, entre aspas, do ministro Alexandre de Moraes. Estava previsto realmente para ser até todo o dia de hoje, né? Estendido bastante, já que o relator sempre tem esse tempo maior, vamos dizer assim, para conseguir dar o voto. E por isso, nós vamos mostrar para você como foi essas primeiras horas de votação hoje, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Rodou. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal movida contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 réus no Supremo Tribunal Federal, foi o primeiro a votar. Moraes analisou as questões levantadas pelas defesas dos réus, entre elas a anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, a retirada do caso da competência do STF e as solicitações de absolvição. Então não há nem 8, nem 9, nem 14 delações, repito, isso beira a litigância de má-fé. O que há foram depoimentos, 8 depoimentos sobre fatos diversos em uma mesma delação, até porque, como
vamos verificar ao longo das sessões, ao longo do julgamento, são inúmeros fatos, posteriormente, complementações nos depoimentos e, repito, omissões, uma sanada e eventuais omissões existentes, elas não acarretam de forma alguma nulidade no que já foi produzido. O que podem acarretar é diminuição ou afastamento de benefícios. Após o voto do relator, os demais integrantes da primeira turma proferem os votos, começando por Flávio Dino, depois Luiz Fux, Carmen Lúcia e o presidente do colegiado, Cristiano Zanin. Nesta semana foram reservadas sessões hoje, amanhã, quinta e sexta-feira para finalização do julgamento. Em caso de condenação pelo placar de 4 votos favoráveis e 1 contrário, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros réus podem apresentar mais um recurso para tentar evitar a prisão. Para conseguir que o caso seja julgado novamente e levado ao plenário do Supremo, ou seja, votado por todos os ministros, os acusados precisam de pelo menos 2 votos pela absolvição na primeira turma. A prisão dos réus condenados não ocorre de forma automática após o julgamento. Só pode ser efetivada após encerradas as análises de todos os recursos contra a condenação. Um dos advogados do ex-presidente, Paulo Cunha Bueno, deu fortes declarações aos jornalistas na chegada pela manhã ao Supremo. Ele disse que este trata-se de um processo cheio de vícios e que é nulo do início ao fim. Também afirmou que o Supremo e a primeira turma são incompetentes para esse julgamento. O processo está cheio de vícios. O cerceamento de defesa está cheio de vícios. O processo é nulo do começo ao fim. Isso eu não abro mão de dizer. Mas os senhores não apontaram a perseguição política. Não, a gente apontou as nulidades do processo. Mas perseguição política não. A nulidade do processo, nós somos advogados, nós não somos políticos. As nulidades do processo estão colocadas. A que título essas nulidades existem ali, aí é uma digressão e interpretação de cada um. Por recomendações médicas e aconselhado pelos advogados, Jair Bolsonaro não foi ao STF acompanhar o processo. Alegando problemas de saúde, o ex-presidente ficou em casa, onde cumpre prisão domiciliar. É isso, agora os próximos passos para a gente tentar entender, porque nós temos aí amanhã, então, já Luiz Fux, deve passar também uma boa parte do dia votando, como ele mesmo deixou claro hoje, e Carmen Lúcia também está prevista para amanhã, mais uma nova sessão, uma sessão extra, que foi aberta aí para o dia 11, né, justamente por conta dessas votações que devem se estender, né, Carlos? Para quinta-feira, exatamente. Então, a expectativa de amanhã, já temos o voto do Fux, que para os bolsonaristas, os aliados de Bolsonaro, eles veem o voto do Fux com muita esperança, porque lembre-se que, a depender do voto do Fux e do entendimento da primeira turma, abre-se a possibilidade de recurso. Né? Existem 2 tipos de embargo, os embargos declaratórios e os embargos infringentes, que um deles, inclusive, os embargos infringentes, podem ir a plenário do Supremo. Então, a defesa dos réus veio com muita expectativa, com muito otimismo até, esse voto do ministro Luiz Fux. Se você somar, levar em consideração o voto de hoje do ministro Flávio Dino, então abre-se realmente mais margem em relação a divergências. Agora, lembrando o seguinte, divergências dentro do contexto de condenações. Quer dizer, lembrando que tanto o ministro Flávio Dino e, claro, o ministro relator Alexandre de Moraes votaram pela condenação de todos os réus. A questão aí é a modulação, digamos assim, em relação às penas, o tamanho, o peso das penas. E aí fica a expectativa em relação ao Luiz Fux. A ministra Carmen Lúcia, é interessante a gente observar o voto dela também, porque ela tem passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem uma posição muito firme em relação na defesa da justiça eleitoral, então ela também tende a ter um voto bastante contundente. E aí ficamos aí na expectativa em relação à sexta-feira, quando começam a ser definidas pelo ministro relator a questão da dosimetria. É isso, a gente vai seguir então acompanhando esse passo a passo amanhã. Bloco de notas também ao vivo no JL. É claro, se a correria do Carlos Alexandre nesse momento permitir. Imagina, será um prazer. Aqui no JL. Calecha, obrigado, meu amigo. Até amanhã, vamos seguir se acompanhando e, é claro, informando você aqui no JL.